Bom, eu acho que tá dando certo, tá, pessoal? Vamos lá, então. Então, boa tarde, novamente, desculpas. E sem mais delongas, a gente começa então a nossa terceira live, né? Com aspectos muito gerais relativos a cuidados que a gente precisa tomar com relação a escolhas metodológicas, principalmente coleta e análise de dados. Eu sou então a professora Cristina Schroeder, já me apresentei, sou uma mulher branca, loira, de olhos castanhos, cabelos longos, estou usando uma blusa preta com estampa cinza, estou usando um óculos de grau com armação na cor azul, um fone de ouvido preto e estou na minha residência com a minha estante de livros ao fundo. Sobre cuidados, então, em coleta e análise de dados, como a gente tentou dizer antes desse nosso problema técnico, nós não vamos trabalhar com métodos de pesquisa propriamente ditos, né, com técnicas de pesquisa específicas. A gente vai fazer uma fala bastante geral, né, sobre alguns cuidados que o estudante precisa tomar na realização da sua pesquisa, independente se ele fez uma escolha pela pesquisa qualitativa ou pela pesquisa quantitativa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, a gente vai tentar orientar a nossa fala então de uma forma um tanto mais objetiva, né? Colocando algumas questões. Primeiro ponto, a pesquisa tem que ter planejamento, ela tem que ter um cronograma, porque o que acontece? A gente falava lá nas primeiras lives sobre a questão de que, às vezes, normalmente nas instituições de ensino, a gente tem uma programação de fazer primeiro o projeto, né? E de depois fazer o TCC propriamente dito. Mas na prática, esse processo ele acaba se consumindo em muito poucos meses, né? Muito pouco tempo de pesquisa propriamente dita. Então, um bom planejamento, já tendo sido escolhido o tema, tendo sido feitas leituras, né? Esse planejamento ele é muito importante. Muitas vezes se pede um cronograma durante a execução ou a escrita do projeto de pesquisa, só que esse cronograma na prática acaba não sendo muito viável ou muito factível, porque depende muitas vezes de alguns outros problemas que o aluno não vai conseguir dar conta, né? Alguns problemas que acabam não sendo resolvidos. Bom, então aqui a gente continua. Vamos ver se a gente está conseguindo transmitir. Acho que está indo. Tá, beleza. Bom, então a gente segue gravando aqui. E alguns desses problemas podem acontecer. Quando a gente fala, por exemplo, de se fazer numa determinada empresa, né? A gente muitas vezes tem uma negativa, não se consegue fazer naquele lugar, enfim, né? Acaba tendo que ter uma mudança de rumo. Então, todo o planejamento de coisas possíveis que podem acontecer, de possíveis problemas, isso tudo tem que ser contemplado, tá? As escolhas metodológicas, elas precisam ser coerentes com o problema e com os objetivos da pesquisa. Não existem, por exemplo, escolhas preferidas. Eu vou fazer uma pesquisa qualitativa porque eu acho que é mais fácil. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa porque eu não quero entrevistar as pessoas. Não são critérios para se escolher o tipo de pesquisa que se vai fazer. A escolha das técnicas de coleta de dados e de análise de dados, elas dependem do problema e dos objetivos. Vou dar um exemplo, né, de uma forma mais genérica. Se o teu problema de pesquisa ele quer explorar algo em profundidade, por exemplo, sentido do trabalho, né? E tu vais tentar captar isso com poucas pessoas no contexto específico, a ideia é que se capte isso em profundidade. Então, muito provavelmente, as entrevistas com poucas pessoas, mas analisadas em profundidade, elas serão um instrumento mais interessante, por exemplo, do que um questionário com questões fechadas. Ao mesmo tempo, se eu quero analisar alguns aspectos mais gerais, ou de percepções, ou de pontos bem específicos que eu quero quantificar, que eu quero gerar gráficos, que eu quero gerar algumas inferências, eu provavelmente vou usar um
questionário com questões fechadas que vão permitir tabulação e que vão permitir, por exemplo, análises estatísticas, que podem ser feitas tanto mais simples, as descritivas, estatísticas, no máximo ali com média, mediana, percentuais, quanto análises mais sofisticadas e inferenciais. Isso vai depender, digamos, das condições atuais do aluno para trabalhar com os métodos de pesquisa, com a familiaridade dele, porque muitas vezes é um tanto arriscado se aprender a fazer uma determinada coleta enquanto já se precisa fazer logo a pesquisa. O que a gente está tentando dizer de uma forma mais simples, pessoal? É importante que vocês, enquanto a sugestão que a gente dá, tentando ser mais prática, né? Enquanto vocês estão estudando ali o referencial teórico, vocês também, no caso, já começarem a estudar questões de método, técnicas de coleta de dados, que são ali, por exemplo, instrumentos, né? Ah, vou fazer entrevista, vou fazer questionário, vou fazer observação. E de análise. Ah, eu vou fazer uma análise de conteúdo, vou fazer uma análise do discurso, vou fazer uma análise estatística. Que tipo de análise estatística vai ser? E o que eu quero com essa análise? Então, a gente só escolhe as técnicas de coleta e de análise de dados a partir daquilo que o meu problema de pesquisa exige. Do que eu estou querendo investigar? É algo mais em profundidade, com poucas pessoas, por exemplo? Ou é algo mais geral? É algo que é para ser quantificável? É algo que não é para ser? Gutierrez, te agradeço muito por ter teu feedback, né? Que bom que tu estás por aí. Agora eu sei que eu estou transmitindo, então, por favor, qualquer coisa, me avisem quem mais estiver assistindo, tá? Então, é muito importante não escolher o método por modinha, porque alguma coisa ali eu gostei mais ou é mais fácil para mim. Claro, se o aluno não domina, por exemplo, equações estruturais e ele tem uns 3 ou 4 meses só para fazer a coleta e análise de dados, ele não vai colocar isso na pesquisa dele porque ele acha bonito, porque ele acha interessante e aprender a toque de caixa uma determinada técnica, né? Não é recomendável. Então, claro, né, não é uma regra, mas normalmente os TCCs eles acabam, pela questão do tempo, principalmente, adotando algumas técnicas de coleta e análise mais simples, né? Não necessariamente, mas geralmente ou vai ser entrevista, ou vai ser questionário, ou vai ter observação, ou vai ter análise documental. Dependendo, pode se sofisticar, por exemplo, para um grupo focal, para uma etnografia ou uma netnografia, que é na internet, enfim, né? Mas isso tudo, de novo, vai depender do quanto. Primeiro, depende do teu tipo de problema, né? Segundo lugar, depende se ao quanto tu está disposto ou disposta a aprender, né? Para, digamos, executar essas técnicas de uma forma adequada, né? Em terceiro lugar, depende muito do tempo, né? Às vezes tem coisas muito interessantes que a gente quer sofisticar na análise, que o próprio aluno tem domínio, tem conhecimento, enfim, mas o tempo é muito escasso, né? Então tem que se ter sempre em mente isso aí, né? Essas escolhas, assim, para isso existem os orientadores, pessoal. Não decidam totalmente sozinhos, porque o orientador também ele tem que dar um suporte ali. Obviamente, o orientador nunca vai fazer a coleta para você ou a análise, ele não deve fazer, mas ele vai dar um suporte, uma supervisão para vocês que normalmente estão iniciando numa trajetória de pesquisa, saberem se o caminho está certo. Terceiro ponto, sobre uso de softwares e ajuste fino. Ah, Cris, eu posso usar softwares, por exemplo, para análise de dados? Obviamente, para análise estatística, tem que usar softwares, não tem como escapar disso. E tem várias opções, desde o próprio Excel, mais simples, o SPSS, daqui a pouco dá para usar até o Power BI para analisar dados e por aí vai. Né? Para análise qualitativa, nós temos desde a questão assim de softwares que auxiliam na transcrição de entrevistas, quanto na organização e categorização de dados. Mas um conselho que a gente dá da nossa humilde experiência orientando trabalhos, o software não faz tudo sozinho, pessoal.
vocês vão ter que fazer o que a gente chama de ajuste fino. O que é isso? Vou dar um exemplo. Transcrição. Cris, eu posso pedir para alguém fazer a transcrição do meu trabalho, das minhas entrevistas? Sim e não. Não é desejável por uma série de questões de privacidade dos dados, das falas, da voz, enfim, né? Tem que se ter muito cuidado com relação a isso e aquilo que é pactuado na pesquisa. Mas é extremamente trabalhoso. Sim, é trabalhoso. Mas o pesquisador, ele tem uma riqueza de, enquanto ele está ouvindo e transcrevendo, ele conseguir chegar mais perto desses dados. Uma outra possibilidade é usar softwares de transcrição automática. Só que algumas coisas vão ter erros, vão ter imperfeições. Então, vai ser necessário um ajuste fino ali para ver aquilo que pode não estar muito bem claro. Isso eu estou falando só de transcrição. Agora eu estou falando, por exemplo, assim, softwares como o Atlas TI, o NVivo, que eles auxiliam quando tu tem um grande volume de dados para categorizar. Mas o olhar final é sempre da sensibilidade do pesquisador. Normalmente, em TCCs, como a gente tem o volume, costuma ter um volume menor de dados, inclusive qualitativos, particularmente eu não vejo tanta necessidade do aluno usar um software para analisar, criar categorias de dados obtidos em 10, 12 entrevistas. Pode ser que dê mais trabalho, inclusive, para ele fazer isso usando o software. Então, é uma sugestão que a gente deixa para vocês pensarem. É possível usar? Sim, mas nem sempre é necessário e às vezes o tempo que se consome investindo em aprender o software ou em utilizá-lo, esse tempo ele pode estar consumindo muito tempo de execução de outras tarefas de vocês, tá? O que é importante, depois para não ficar tão abstrato até o final, se tudo correr bem com a nossa gravação, espero que corra, eu vou tentar mostrar para vocês alguns capítulos de metodologia construídos já nos TCCs, para vocês terem uma visão do todo. Mas o que é importante já destacar? Tempo dos verbos. Como assim? Estou dizendo o seguinte, alguns cursos têm projeto de TCC e o próprio TCC, certo? No projeto, a gente escreve todos os verbos no futuro. Será uma pesquisa, os dados serão coletados, porque o projeto, a pesquisa não aconteceu ainda. No TCC, em que eu já coletei, já analisei os dados, o meu texto final daquilo que eu fiz, obviamente, os verbos vão no passado. Esta pesquisa compreendeu, os dados foram coletados, os dados foram analisados. Parece um pouco óbvio, pessoal, o que eu estou dizendo, mas assim, a gente vê muitas vezes erros de revisão quando um TCC está indo para a banca e a escrita do capítulo de metodologia ela está vaga e ela está com esses verbos no futuro, o que significa que o aluno, por N motivos, ele nem corrigiu, não verificou aquilo que ele fez. Né? Ele não deu uma visão detalhada e também não corrigiu dizendo que aquilo já foi feito. Então, tome muito cuidado com isso. Estudar o método preferencialmente antes de aplicar. Foi aquilo que eu comentei agora no início. Né? Estudar, conhecer um pouco mais sobre técnicas de coleta de dados. Por exemplo, eu quero fazer um questionário, uma survey, né? Como é que eu monto questões abertas e fechadas para um questionário? Como é que eu faço entrevistas? As perguntas têm que ter como, porquê, elas têm que ser mais ou menos abertas, se for uma entrevista semi-estruturada. Eu tenho que dar espaço para as pessoas falarem mais. Eu tenho que fazer algum tipo de interação quando elas estão falando pouco. Eu tenho que perguntar, por exemplo, como, quando, explica um pouco mais, por quê. Muitas vezes eu tenho que fazer uma negativa, um contraponto. Agora eu tento olhar pelo lado negativo. Ou seja, existem técnicas que, obviamente, a gente não vai trabalhar aqui hoje, porque não é o objetivo dessa live, mas de como, por exemplo, tu monta questões de questionários e como que tu faz perguntas em entrevista, né? E como as entrevistas devem ser conduzidas, os cuidados, enfim, tá? A metodologia, o capítulo de metodologia, ele tem que ser ajustado àquilo que de fato foi possível realizar, né? Ou seja, depois, quando tu termina o teu TCC, tu tem que voltar naquele teu capítulo, né? Termina, digamos, antes de entregar, obviamente. Quando terminou a coleta de dados, fez a análise,
tu tem que voltar ali para ver se aquele capítulo de metodologia ele conta com todos os detalhes a história que tu está querendo dizer para o teu leitor. O capítulo de metodologia ele tem que ser suficientemente detalhado para dizer quando que cada etapa aconteceu, como que eu coletei os meus dados, quando, o que eu utilizei, qual foi o período que eu previ, quais foram os cuidados que eu tive. Capítulo de metodologia, ele conta uma história. Um capítulo de metodologia muito sucinto, né? Ele é vago, ele não é preciso e a pesquisa perde em credibilidade quando o capítulo está assim. O que acontece, pessoal? Cada instituição de ensino, e vocês devem ver lá conforme a instituição de vocês, ela tem uma série de... tem uma estrutura, lá um template para o TCC, tá? Alguns capítulos de metodologia estarão divididos em itens como tipo da pesquisa, participantes da pesquisa, técnicas de coleta de dados, técnicas de análise de dados, né? Isso pode estar acontecendo. E tem alguns contextos onde o capítulo de metodologia só diz assim, ó, metodologia ou método, enfim, né, procedimentos metodológicos, e é um texto corrido. Não é porque é um texto corrido que ele tem que ser curto de 2 ou 3 parágrafos só. Vocês não precisam fazer uma metodologia de 10 páginas, mas ela tem que estar suficiente para poder dizer, né, o que foi feito, quando foi feito, como foi analisado, por que tal coisa foi escolhida. Depois, quando a gente mostrar um pouco os TCCs, isso vai ficar um pouquinho mais detalhado, tá? O que normalmente, independente se o capítulo vai estar separado em tópicos, mas ou não, se vai ser texto corrido, o que tem que ter no capítulo de metodologia? Tem que ter o tipo, a classificação da pesquisa, porque toda pesquisa tem uma definição, por exemplo, ali, se é descritiva, se é exploratória, se é qualitativa, se é quantitativa, se é quali-quantitativa. Aí tem algumas classificações com relação ao propósito, por exemplo, diagnóstico, proposição de planos. Então, aí vale a pena um mergulho e a gente recomenda que o que acontece em algumas instituições, tá, pessoal? A construção do projeto é bastante fragmentada e o pessoal acaba tendo 2 ou 3 semanas para literalmente fazer brotar uma metodologia no seu trabalho. A gente recomenda que não seja assim, que essas leituras, essa curiosidade sobre o método, sobre fazer uma pesquisa, que ela venha antes. Porque tu já tens que ter lido alguns livros, principalmente nas sociais aplicadas, né, pessoal? Porque tem algumas escolhas que elas não se aplicam exatamente ao nosso contexto e isso pode confundir um pouco as cabecinhas de vocês, tá? Então, procurem por pesquisa em sociais aplicadas, classificações dos tipos de pesquisa, por exemplo, né? Sobre instrumentos possíveis de coleta de dados e por aí vai. Então, isso tudo, né, para se poder classificar uma pesquisa, tem que se ler para poder embasar, para poder dizer, ó, esta pesquisa é quantitativa por tal e tal coisa, ou essa pesquisa é descritiva por tal e tal motivo, tá? Algumas pesquisas mais complexas, que normalmente isso não acontece no TCC, mas pode acontecer, tá? Elas têm etapas, elas têm um desenho de pesquisa onde tem várias etapas. Eu posso ter várias coletas, por exemplo. Eu posso ter feito um questionário no primeiro momento com o público tal, mas depois, a partir do questionário, eu coletei alguns insights e vou montar entrevistas, ou vice-versa. Ou eu tenho, por exemplo, a primeira etapa, entrevistas com especialistas, não sei o que lá. Aí depois eu tenho o grupo focal com tais e tais pessoas, e depois eu vou para uma análise documental, enfim. Então, claro que no TCC não é sempre que acontece, porque o TCC tem um período muito curto, mas eu posso sim ter TCCs com várias fontes de coleta, né? E com etapas de coleta e análise dos dados. Então, se eu tiver um desenho mais complexo, é interessante que já no capítulo de metodologia esse desenho esteja claro, tá? Participantes ou amostra. Isso tem que estar bem detalhado no meu capítulo de método ou metodologia. Normalmente a gente fala em participantes ou sujeitos, pessoal, quando é pesquisa qualitativa, poucas pessoas, entrevistas, poucas pessoas que estão sendo abordadas em profundidade, que estão me relatando aspectos que não vão ser quantificados, né?
E quando eu tenho uma pesquisa quantitativa, que é a que vai permitir quantificação dos dados, gráficos, tabulações, etc., eu tenho amostra. A amostra significa o quê? Que é um conjunto de respondentes, ele é um quantitativo de respondentes, que ele não é a população total. Ele é uma amostra, ele é uma parte, né? E, inclusive, quando a gente trabalha com amostra, a gente tem que definir se essa amostra é por acessibilidade e conveniência, ou seja, eu apliquei o questionário, quem respondeu, respondeu, ou se ela está definida, né, por algum critério, e também eu vou buscar uma relevância ali, eu vou buscar uma relevância estatística, uma representatividade da amostra. O que, que é isso? Existem cálculos que a gente faz. Inclusive, existem calculadoras hoje em dia na própria internet que elas geram esse cálculo, elas podem ser referenciadas, né, nas suas referências, que essa calculadora foi usada, que se calcula, por exemplo, assim, vou tentar lembrar alguns números agora. Eu tenho um universo, né? A minha população toda lá são 2.500 respondentes, né? E dos 2.500 eu tive 211 pessoas, eu mandei o questionário para todo mundo. 211 pessoas responderam o meu questionário. Como é que eu sei se esse número é pouco ou é muito? Não é só calculando, Cris, mas dá quase 10%. Não, não é assim que funciona. Existe um cálculo de tamanho da amostra, existe cálculo de erro amostral, de nível de confiança, né? Então, mais ou menos agora, como eu comentei, 2.500 pessoas, 211 respostas, eu vou ter uma margem de erro lá da minha pesquisa de 6%. Evitem trabalhar, pessoal, com margem de erro acima de 5%. E vou ter, digamos, o nível de confiança da minha pesquisa, né, de 95%. Isso tudo, claro, a gente não tem como detalhar agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, inclusive para vocês saberem, durante uma coleta de dados, tu tem que prever um período meio longo, tu não pode prever uma semana só de aplicação de questionário. Por quê? Vamos supor que tu conseguiu muito pouca gente, tu fez esse cálculo e o teu erro amostral lá ele deu de 10%. Né? Comparando a tua população com a quantidade de pessoas que preencheram o teu instrumento, deu muito pouco. Deu muito erro e, ao mesmo tempo, tu teve que trabalhar com nível de confiança inferior a 95%. Né? Isso tudo que eu estou falando, pessoal, pode parecer complicado para alguns, na verdade não é. Essas próprias calculadoras online, depois eu vou tentar mostrar ali para vocês, elas dão esses números e a gente, em tempo, consegue ainda ir a campo e tentar aplicar, fazer um reforço de aplicação dos questionários para conseguir mais respostas. Então, tudo isso tu tem que cuidar, né? O que acontece às vezes no TCC, pela pressa, pelos problemas do campo, às vezes a gente vê situações, por exemplo, assim, a pessoa tinha 15 pessoas só para responder, aí o aluno aplicou 15 questionários e depois queria tabular tudo usando percentual. Gente, assim, quando é muito pouca gente, tem dois caminhos, tá? Se vocês já estão prevendo que são 15 pessoas só vão responder um questionário, tu fazer uma tabulação quantitativa disso aí fica muito estranho e não tem representatividade nenhuma. Seria muito mais negócio fazer um questionário com questões abertas e analisar o conteúdo. Essa é uma opção, tá? E se por acaso, não conseguir desfazer, enfim, não dá mais tempo, ok. Mas então, quando for fazer a análise, são só 15 respondentes, tu não vai lá usar percentual 20% dos pesquisados que responderam. Não, coloca uma pessoa, duas pessoas, né? É um problema que às vezes acontece pelas próprias restrições no campo que a gente tem. Então, por que a gente falava lá na primeira live de vocês dimensionarem a viabilidade da pesquisa? Tem que se ter um realismo aí. Se tu vê que tu tá tentando abordar um tema que tu não vai conseguir atingir dezenas de pessoas, porque a gente consegue, pessoal, usando a internet, aplicar questionários, mas é difícil, né? Já começa assim, não, eu vou fazer com poucas pessoas, mas vou usar uma abordagem qualitativa para eu explorar em profundidade aquilo que eu quero. Então, na verdade, esse combo, assim, de tu combinar, né, o teu problema de pesquisa,
os teus objetivos, ao mesmo tempo com aquilo que o campo pode te oferecer, é um exercício um pouquinho complicado e que ele não pode deixar para ser feito lá no final da metodologia, no final do projeto apenas. Isso tem que ser bem pensado e discutido com o orientador, inclusive, tá? Procedimentos de coleta de dados, então, mais comuns eu já referi. Ou se usa muito questionário, ou entrevista, eventualmente grupo focal, enfim, tem que se ter cuidados, então é importante pesquisar, né? Como que eu monto boas questões para o questionário? Como que eu monto questões interessantes para uma entrevista? Quais são os cuidados que eu devo ter quando eu vou fazer uma entrevista, enfim, né? E o meu trabalho provavelmente vai ter apêndices e anexos. Isso depois, quando eu for mostrar o TCC, vai ficar um pouco mais factível também. Só diferenciando, pessoal, uma outra coisa onde as pessoas se confundem, tá? Apêndice é algo que é elaborado pelo pesquisador. Vou dar um exemplo. Vocês aplicaram um questionário que ele foi elaborado por vocês, à luz do referencial teórico. Vocês montaram as questões, ele não veio de nenhum outro lugar, ele não é adaptado, né? Ou talvez ele seja adaptado, mas foi uma criação de vocês. Aí vocês têm que colocar adaptado de tal e tal e tal. Mas ele é um apêndice, tá? Então, tema de consentimento livre esclarecido, questionários, roteiros de entrevista são apêndices. O anexo é um documento que ele não foi elaborado pelo pesquisador, no caso por vocês. Ele é um documento extraído de algum lugar que vocês resolveram colocar ali. Uma dica, pessoal, não encham o trabalho de anexos. Muitos são desnecessários. Tem gente que coloca legislação, documentação, enfim, que às vezes é o caso só de ser citado no texto e cita nas referências, quem quiser vai atrás. Mas tu anexar uma legislação num TCC só vai deixar o TCC enorme e não vai atender o propósito, tá? Então, essa é a diferença entre apêndice e anexo, que o pessoal normalmente se confunde. Anexo normalmente é desnecessário, tá? E os procedimentos de análise de dados mais comuns, aí as escolhas têm que ser muito bem pensadas, né? Por exemplo, eu quero fazer análise do discurso no meu trabalho, porque eu estou investigando os sentidos do trabalho da profissão docente entre professores do ensino superior em Porto Alegre. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho vários caminhos. Eu posso fazer entrevistas e fazer uma análise de conteúdo, onde inclusive eu vou poder categorizar, agrupar ali as respostas por similaridade, ver o que as pessoas falam, criar categorias de análise, por exemplo, saúde mental, gestão do tempo, família, formação, né? Enfim. Eu posso fazer análise de conteúdo. Mas mesmo dentro da análise de conteúdo, existem várias abordagens, não existe uma só. Então, muitas vezes o pessoal pega, por exemplo, a análise de conteúdo conforme Bardan, 1977, ou a outra edição mais nova lá do livro dela, que agora eu não lembro o ano. E às vezes o pessoal nem leu a Lois Bardan, né? Não leram, né? O pessoal usa muito, mas será que está fazendo a análise de conteúdo exatamente como ela propôs? Então, muitas vezes a técnica ela também não é aplicada em profundidade e o pesquisador tem que ter essa honestidade de dizer com procedimentos inspirados na autora tal ou buscar um outro autor que de fato retrate aquilo que foi feito, né? Então, análise de conteúdo tem mais de um tipo. Análise do discurso tem dezenas de tipos. Daí, se a gente vai entrar em análise crítica de discurso, ou escola francesa, ou outras abordagens, enfim, né? Então, também isso tem que estar bem claro, não só para definir no método, mas para o próprio aluno, né? Então, aí sim, como normalmente, não é regra, nunca é regra, mas muitos de vocês estão no começo de uma trajetória de pesquisa, essa troca com o orientador é bastante relevante, porque até a questão do método, das técnicas de coleta e análise que o orientador está confortável a utilizar e orientar. É possível no TCC, Cris, eu usar uma coisa totalmente nova? Análise de redes, por exemplo, coisas pouco usadas, grupo focal virtual. Sim, mas busquem a literatura que ampara essas metodologias, né, ou essas técnicas, no caso, para vocês seguirem. Muito importante, pessoal, cuidados éticos, tá?
nós viemos de uma realidade das sociais aplicadas, onde às vezes esse assunto ele não é tão debatido, mas quando a gente já está numa trajetória de pesquisa, a gente começa a cada vez mais se preocupar com o rigor da pesquisa e com a preservação, não só nossa como pesquisadores, quanto das pessoas que nós pesquisamos. Então, você tem que ver na sua instituição de ensino qual é o procedimento, porque existe um regramento de que pesquisas com seres humanos elas precisariam passar por comitês de ética institucionais, ou se é num órgão público, tem o comitê de ética do próprio órgão, por exemplo, uma prefeitura. Então, esses cuidados, é interessante que vocês tentem se apropriar deles e conhecê-los antes de vocês irem a campo, bem antes, né? Porque acontece assim, TCC é um período muito curto, algumas pessoas vão dizer, mas então vamos fazer um trabalho mais simples, enfim, mas algumas instituições, elas não permitem que vocês façam só um estudo de revisão teórica ou mesmo um estudo bibliométrico, que seria uma coisa mais aprofundada, mas só com teoria. Algumas instituições não permitem que se faça uma análise só de dados secundários, que são só documentos, por exemplo, ou dados lá do portal da transparência, né? Se exige pesquisa empírica. Em contrapartida, tem que se ter cuidado com a questão ética, e essas coisas acabam não correndo num tempo adequado, porque o aluno normalmente ele está correndo para terminar o TCC, né? Mas existe toda uma série de cuidados que tem que ser tomados. Então, aí tem que se ver com a instituição qual é a saída para os trâmites, porque sim, alguns projetos é interessante, é importante que eles passem por comitês institucionais. E existem algumas situações, por exemplo, quando é uma pesquisa que é caracterizada como pesquisa de opinião, que aí a legislação diz que não precisa, né? Mas aí tem que se delinear a pesquisa de uma forma que ela seja viável, enfim, que ela tramite, porque a ideia, pessoal, é que se corra o mínimo de riscos, tanto o pesquisador quanto as pessoas pesquisadas. Então, claro, cada instituição tem a sua política e é interessante que vocês estejam a par disso antes de começarem os seus projetos. De qualquer forma, independente se passa em comitê de ética ou não, é obrigação do pesquisador essa responsabilidade com o sigilo, ainda mais agora que a gente também tem a relevância da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente tem que fazer as coisas de forma a expor as pessoas o mínimo possível, até porque pela própria dificuldade que a gente tem nas pesquisas, as pessoas estão com pressa ou não se sentem confortáveis para contribuir para uma pesquisa científica. Então, a gente tem que dar às pessoas o máximo de segurança. Então, normalmente, o que é o básico, por exemplo, de um trabalho com entrevista? O que ele vai ter de apêndice? Ele não vai ter só o roteiro da entrevista, por exemplo, semi-estruturada. Vocês vão ter que colocar lá nos apêndices de vocês qual foi o termo de consentimento livre e esclarecido que vocês entregaram para a pessoa que vocês entrevistaram. Como é que foi a questão da gravação? Como é que vocês combinaram? Porque a pessoa tem que dar ciência, né? Ela tem que dar anuência, perdão, ela tem que aceitar ser gravada. Ou tem situações que ela vai preferir que vocês só anotem, né? Você não pode, de forma alguma, num trabalho, por exemplo, usar fotos de outras pessoas sem autorização do uso da imagem, né? E mesmo assim, ó, imagens que estão dentro de um livro ou de um catálogo artístico, no portfólio, alguma coisa na internet, tem algumas coisas que sem autorização não tem como usar, mesmo citando a fonte. Então, as questões de direito autoral, que elas por si só, né, e questão de privacidade, de dados, enfim, elas dariam outras lives. A dica que a gente dá para vocês é: tenham cuidado, muito cuidado com isso, tá? Mas com certeza, o trabalho que faz entrevista, no mínimo, ele tem que ter o termo de consentimento que a pessoa recebeu, seja por e-mail, por qualquer outro meio, enfim, onde ela deu ciência, né? Ela concordou com os termos e concordou em participar da pesquisa, e vai ter que ter lá o roteiro de entrevista. Questionário, por exemplo, que a gente vê bastante até no Facebook, enfim, em outras redes sociais. Simplesmente tem gente que larga as questões lá e não faz nenhum textinho explicativo, só diz, ó, isso é para o meu TCC e tal. Não, pessoal, tu tem que te apresentar. Tu tem que apresentar a tua instituição, quem é teu orientador, qual é o objetivo daquela pesquisa e, inclusive, prever coisas que parecem óbvias, mesmo que seja uma pesquisa toda anônima,
A pessoa não vai ser identificada em nenhum momento, tu tem que dizer isso no termo. Você não será identificado em nenhum momento. Todos os dados serão analisados de forma global e anônima, né? A pessoa tem direito a desistir da pesquisa. Mas é um formulário, enfim, ela preenche lá, na verdade, né? Perdão, é o questionário, porque o formulário é quando tu passa e pergunta para a pessoa, enfim. O questionário ela preenche online e ela pode desistir. Só que no momento que ela não é identificada, no caso, ela tem que ser informada, olha, depois que é enviada as respostas, a gente não tem como tirar, enfim, né? Nessas pesquisas, pessoal, onde não tem identificação nenhuma, onde tu não coleta o e-mail das pessoas, é mais tranquilo, tá? Mas se tu tem uma pesquisa, por exemplo, que tu coleta um dado pessoal, ou aquelas que pedem o teu endereço de e-mail, tem que se ter mais cuidado, né? Mas normalmente, assim, ó, quanto menos dados sensíveis das pessoas, né? Tu pedir, por exemplo, assim, de gênero, de identidade de gênero, ou a questão de idade, ou onde trabalha, enfim, né? Quanto menos dados vocês conseguirem utilizar desse tipo de dado, melhor. Mas se for necessário utilizar, sim, existe todo um cuidado que se tem que ter, né? Claro que na questão, por exemplo, de pesquisas da saúde, da área de humanas, existem outras implicações que eu acho que são ainda mais sérias, mas eu acho que é bem importante vocês se interarem como funciona na instituição de vocês e terem esses cuidados. E na dúvida se perguntem assim, ó, como é que eu gostaria de ser abordado ou abordada para uma pesquisa? Sem me sentir invadido, sem ter alguma desconfiança de que os meus dados vão ser utilizados de uma outra forma. É uma coisa legal para a gente pensar. Existem aqui alguns critérios de validade e confiabilidade da pesquisa, né? Que a gente quer destacar. Eu citei ali 2 artigos, né? De Olaik e Ziller, 2012, e de Ulrich, Oliveira e Basso, de 2012 também, que eu coloquei a referência ali no final. São 2 artigos que particularmente eu gosto muito. Eles vão falar um pouco mais de pesquisa quali, mas eles falam um pouco de quant também, né? E eles, de uma forma bem mais detalhada do que os pontos que eu apresentei aqui, eles falam em validade e confiabilidade da pesquisa qualitativa, no caso, ou das pesquisas. Aí vocês vão dizer, Cris, mas é só um TCC. Sim, é só um TCC, ele é mais enxuto, a coleta e a análise são dimensionadas para serem coisas mais simples por conta do tempo, mas não quer dizer que a minha pesquisa não tenha que ser séria e confiável. Aquilo que eu comentei com vocês, por exemplo, de tema de consentimento, tu não sai mandando um convite no WhatsApp e aplicando entrevistas assim sem combinar nada com as pessoas. Não, tu pode até usar o WhatsApp ali para convidar, mas no teu trabalho tu vai ter que assumir o viés de que alguns contatos são contatos pessoais teus. Esse é um ponto. Mas igual essas pessoas vão ter que receber no e-mail delas um termo formal de consentimento livre esclarecido com as condições da pesquisa e elas têm que te responder esse e-mail dizendo que elas concordam. Aí tu tem segurança para entrevistar essa pessoa, senão não. Então tem que se ter muito cuidado com esses detalhes, né? Então, de novo, o método precisa ser descrito detalhadamente de forma clara. O método é uma história de como aquela pesquisa foi feita. Vocês estão contando isso nos mínimos detalhes para uma pessoa que não conhece o trabalho de vocês e que quer entender como é que vocês chegaram naqueles dados. É preciso ter boa base teórica para análise, então aquele discurso todo nosso, assim, ó, comece buscando referencial antes mesmo de fazer o projeto, leiam sobre o tema, construam um bom referencial, robusto, atualizado, na linha do que a gente comentou ontem. Por quê? Não adianta também só coletar os dados e sair correndo, como a gente diz. Vocês precisam ter o contraponto teórico para subsidiar as análises desses dados que vocês coletaram. Mesmo sendo uma pesquisa mais descritiva, é quantitativa, os gráficos estão aqui, tal, tanto por cento disso, tal coisa, enfim. Tá, mas e daí? O que importa? Né? E às vezes na pressa, ou no pouco tempo para terminar, já aconteceu, inclusive no passado, até com trabalhos que eu orientei, a gente faz uma boa descrição, né? Tu apresenta os dados, mas tu não faz uma análise mais aprofundada. Então, por isso que quanto melhor estiver o referencial,
melhor tende a ser essa análise depois, tá? Se possível, idealmente utilizar mais de uma fonte de dados, que é aquilo que eu comentei. Fazer, por exemplo, entrevista e análise documental, ou entrevista, observação e análise, né? Ah, mas não vai dar tempo, eu estou muito focada se eu... Aí tem que ser realista. Ah, vou usar só questionário? Sim, mas vai fazer o máximo para esse questionário ficar muito bem construído e para aplicar para o máximo de pessoas possível. Pode ser usado só no instrumento? Pode, mas ele tem que ser muito bem aplicado. Evidenciar limitações da coleta. O pesquisador ele assume as fragilidades do trabalho, isso é honestidade. É ele dizer, olha, eu mandei tantos questionários lá, mas só tantos responderam, provavelmente por tal e tal motivo. Ou pouco tempo para a resposta, ou se as pessoas estivessem trabalhando presencialmente, provavelmente elas responderiam mais. Ou seja, tu tentar identificar quais foram os problemas do teu trabalho e justificar, olha, eu fiz uma coleta que ela é interessante, mas ela tem tais e tais limitações, né? Porque nem toda pesquisa, as pesquisas não são perfeitas e elas estão dentro de um recorte. Daqui a pouco, assim, uma limitação, eu fiz essa pesquisa só no escopo da região metropolitana de Porto Alegre. Por quê? Por uma questão de acessibilidade geográfica. Então, os seus dados, eles não são representativos, por exemplo, né, de uma realidade nacional. Então, embora esteja um pouco óbvio, é interessante fazer esse tipo de comentário. Contexto sócio-histórico da pesquisa tem a ver com aquilo que eu falei. Então, assim, ó, as pesquisas elas têm recortes, elas não são representativas do mundo inteiro, do país inteiro ou de todos os últimos anos. Elas têm um contexto temporal e elas têm um contexto geográfico, principalmente, e histórico, né? Coerência entre análise de dados e base teórica foi aquilo que eu falei antes, né? Não adianta fazer um referencial cheio lá de referências, cheio de coisas, e na hora da análise tu não resgata nada daquele referencial. Aí não dá. Se houver tempo, prever validações. O que é isso, pessoal? Vamos supor assim, vou tentar achar um exemplo um pouco mais plausível. Fiz uma pesquisa lá com estagiários, por exemplo, né? Sobre as percepções deles, enfim. Sobre o trabalho remoto, tá? Vou dar um exemplo. Se houver tempo, o que é interessante? A gente fazer um outro instrumento de validação ou de confrontar esses dados, né? De uma forma, claro, toda anônima e tal, mas com especialistas ou com coordenadores de estágios dos estagiários, que é para fazer os contrapontos, né? Nem sempre no TCC isso é possível, tá, pessoal? Até vou dizer para vocês, do que a gente observa na nossa experiência, normalmente não é pela questão tempo. Mas é muito legal, assim, ou quando tu tem duas fontes de dados, ou quando tu tem um contraponto ou documental, ou uma validação por especialistas no final. Então, é uma coisa para vocês pensarem. A análise precisa, então, ser descritiva, mas também reflexiva. Mesmo que seja um trabalho com dados quantitativos, eu tenho que ter um contraponto para analisar. Então, se vocês puderem, depois deem uma olhada nesses artigos que eu deixei a referência aqui, né? Do Deolike e Ziller, né? Concepções de validade e pesquisas qualitativas, que é um artigo que está na revista Educação e Pesquisa, de 2012. E o artigo de Ulrich Oliveira Basso, Reflexões teóricas sobre confiabilidade e validade em pesquisas qualitativas em direção à reflexividade analítica, que está na revista de administração da PUC-RS de 2012. Então, exemplos de TCCs, métodos, apêndices, anexos. Para ficar então menos abstrata essa conversa toda, a gente vai mostrar em alguns TCCs como isso acontece. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, um modelo, que é o modelo mais completo que eu tenho, que não é de um TCC, é de uma pesquisa que está em andamento, então por isso que eu omiti alguns dados. É uma pesquisa que está em avaliação, inclusive. A gente teve uma série de cuidados, ele tem mais detalhes ainda, mas é para vocês terem uma ideia do que a gente tem que contemplar e pensar quando tu dá um termo de consentimento para o pesquisado teu. Essa pesquisa, assim, ó, ela é aplicação de questionário, tá? Então, tá ali. Prezado, a pesquisa está sendo coordenada pela professora fulana da linha tal, do grupo tal. O objetivo da pesquisa é tal, daí
Obviamente eu não vou falar o assunto aqui, né? Mas a gente quer investigar um determinado fenômeno, então isso tem que estar escrito nesse termo. Sua participação é bastante importante, pois os resultados ajudarão a compreender como tal fenômeno se acontece num contexto. Para tanto, convidamos você a participar respondendo um questionário online, com questões fechadas de resposta obrigatória e uma única questão opcional aberta para comentários. Então, eu já estou dando a estrutura do meu questionário. Só que a pessoa só vê o questionário, pessoal, se ela concorda em participar da pesquisa, tá? Sua participação será totalmente anônima. Então, é assim, ó. Tem um botão lá, porque isso aqui vai ser aplicado virtualmente, no Google Forms, por exemplo, né? Tem um botão lá que a pessoa clica, se ela aceita, a tela prossegue, ela vê o questionário. Se ela colocar que não aceita, simplesmente ela sai daquela tela e cai fora, a tela sai, tá? Sua participação será totalmente anônima, não sendo solicitados dados que possam identificá-lo ou identificá-la, né? De nenhuma forma. É uma pesquisa totalmente anônima, não tem que colocar nome, não tem que colocar e-mail, não é uma coisa via portal com número de matrícula, alguma coisa assim, né? Deixa eu só tirar essa janelinha daqui que ela está atrapalhando. Os dados serão, né, o instrumento tá aqui, repetir um pouquinho. A sua participação será totalmente anônima, não sendo solicitados dados que possam identificá-lo de alguma forma. O instrumento compõe-se de questões fechadas e abertas que buscarão captar suas percepções sobre aquele assunto lá. Estamos prevendo em torno de 10 minutos o tempo necessário para responder o questionário. As informações coletadas serão confidenciais, usadas somente para fins de estudo, e os arquivos serão guardados com os pesquisadores pelo período de 5 anos. Somos eu e uma colega, no caso. Os principais tópicos serão abordados envolvem tal, tal e tal. Tu dá uma ideia para aquela pessoa que vai responder o que vai ser perguntado para ela. Não é mostrar as perguntas, é dar uma ideia dos tópicos. Como participante desta pesquisa, você poderá desistir de colaborar a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou comprometimento. A gente às vezes pensa, Cris, mas será que preencher um questionário assim pode dar um prejuízo para alguém? Depende do que a gente entende por prejuízo. Então é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Dependendo do assunto, que não é o caso aqui, né, nas sociais aplicadas, na nossa pesquisa, mas se é um assunto, por exemplo, mais sensível, tu pode perguntar coisas que só das pessoas pensarem, elas vão se sentir desconfortáveis. Ligado a estresse, ligado à família, alguma coisa assim, não é o caso aqui, né? Mas pode acontecer. Mas tu tem que prever que a pessoa vai se sentir desconfortável, né? A pessoa, então, ela pode desistir a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Aqui a gente explica, né? Por se tratar de uma pesquisa em que não é possível identificar o questionário do participante, o que vai para um banco de dados, lá ela preencheu a resposta dela, cai lá, não tem como saber quem foi. Aí a gente diz, olha só, não tem como excluir os teus dados. Parece uma coisa óbvia, mas é importante a gente colocar isso. Depois que a pessoa clica em enviar respostas, eu não posso excluir. Aí aqui diz, né, que todas as questões, embora quase todas sejam obrigatórias, porque a gente tem várias obrigatórias e uma opcional, todas têm a opção de não desejo responder essa questão, que você pode selecionar caso se sinta desconfortável em responder, e que você não precisa explicar nada. Como benefícios da pesquisa, tu tem que prever riscos e benefícios para os participantes. Benefício nem que seja a própria reflexão, que ele vai contribuir para o conhecimento científico na área tal, enfim, né? Riscos previstos são mínimos, mas a gente fala até desses riscos bem parecem surreais, assim, ó. Que pode vazar dados do computador, enfim, alguma coisa assim, né? Acho que deu um pequeno problema aqui. Vamos ver se eu estou transmitindo ainda, espero que sim, tá? Os riscos são mínimos, existem em particular e devem ser previstos, riscos que não estão sob controle pleno da equipe de pesquisa e são característicos do ambiente virtual e dos meios eletrônicos, como invasão de computadores, enfim, são coisas que não são para acontecer, pessoal, mas que a gente tem que prever, tá? Se houver algum tipo de desconforto em relação aos itens das questões de suas escalas, sinta-se à vontade para entrar em contato com as pesquisadoras, né, e esclarecer suas dúvidas.
No caso de dúvidas ou esclarecimentos se fizer necessários, você pode contatar com a pesquisadora responsável, professora fulana, no e-mail tal. A gente tem que disponibilizar um e-mail de contato, e-mail ou telefone, mas hoje em dia pelo menos e-mail, tá? E aqui tem o final, ó. Uma vez que a pessoa concorda com esses termos, se ela leu tudo e concorda, ela clica em aceito participar. Isso é um formulário eletrônico, lá que está só o modelo no Word. Quando ela clica em aceito participar, ela vê as questões. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, do exemplo de cuidados que a gente tem que ter com os seres humanos envolvidos nas nossas pesquisas. Parece bastante, parece um pouco redundante às vezes, mas como eu disse, a gente aconselha que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Eu vou tentar mostrar agora alguns TCCs, tá, pessoal? Deixa eu sair dessa tela do Word. Vamos fechá-la aqui. Bem rapidinho. E a gente vai abrir uma outra tela, que é essa aqui. Deixa eu só tirar ela daqui, então. Que eu vou colocar numa tela de busca aqui do Lume para mostrar alguns TCCs para vocês, tá? Só um momentinho. Tivemos um pequeno problema aqui. Eu vou botar a captura de novo, tá? Tá tudo certo aqui. É só para vocês verem, então, o que é o Lume, tá? Para quem não se situou, o Lume ele é um repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com trabalhos de conclusão, teses, dissertações e etc e tal, tá? E é uma base bem legal para a gente ter uma ideia dos trabalhos, né? E existe também o Lume e existe o SAB. O SAB é o Sistema das Bibliotecas, tá? Mas eu vou procurar aqui no Lume, eu vou escolher o trabalho do Guilherme Kautzmann, que foi me orientando. Vamos ver se a internet vai ajudar aqui. Tá abrindo, tá, pessoal? Já vou mostrar aqui para vocês. Só um momentinho. Vou trocar minha captura de janela. Tá aqui. Então, tá aqui, né? O trabalho dele, foi concluído em 2019, é sobre implicações do uso de ferramentas e metodologias de e-learning na percepção de trabalhadores, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui abrir o texto completo. Perfeito, tá abrindo. Como eu dizia na live ontem, pessoal, é interessante que vocês olhem os trabalhos completos, muitas vezes um TCC em toda a sua estrutura, para ter uma ideia da lógica ali do TCC, né? Mas, obviamente, nunca para copiar, né? Mas para se ter uma noção da estrutura do trabalho. Então, a gente vai pular lá para o método do Guilherme, tá? Para vocês terem uma ideia. Aquilo que eu comentei, ó, capítulo de metodologia, que ele descreve, então, técnicas de coleta e análise de dados, dentre outros aspectos. Tipo de pesquisa. Então, aqui ele está dizendo que foi um estudo exploratório, qual e quantitativo. Aí ele justifica por que a pesquisa aqui, no caso, e no que ela é quanti e no que ela é quali. Esse método dele está bem enxuto, tá? Eu tenho alguns mais detalhados, mas eu acho que é interessante para mostrar a lógica para vocês. Participantes da pesquisa foram selecionados por acessibilidade e conveniência, ou seja, a gente mandou dentro das nossas redes, enfim, para várias pessoas, e na medida que a gente foi conseguindo, não tinha, né? A gente só colocou um número mínimo, definiu por uma questão que a gente achou coerente, foi um tanto arbitrária, mas a gente definiu, a gente queria pelo menos 100 respostas. E a gente, com algum esforço, porque há um esforço, né, pessoal, de a gente, os pesquisadores terem que divulgar a pesquisa, a gente acabou chegando em 300 respostas, tá? Aí aqui a gente explica, né, em que redes que foram divulgadas, por exemplo, LinkedIn, Facebook do grupo de pesquisa, né, contatos da comissão de graduação de curso, as redes pessoais do pesquisador e da orientadora,
contatos por e-mail do próprio pesquisador com colegas e as colegas de graduação. A gente então colocou detalhadamente tudo que a gente usou para divulgar esse questionário para escolher as pessoas. Como a pesquisa dele foi na região metropolitana de Porto Alegre, eu preciso dizer para o meu leitor o que é essa região. Então, ele colocou um mapa da região metropolitana de Porto Alegre. Ele explicou ali que a pesquisa foi aplicada usando, apesar do nome ser Google Forms, o que a gente fez é questionário, então só para diferenciar, né? Questionário é aquilo que a pessoa responde sozinha na dela sem interferência do pesquisador. Então é questionário. O formulário é quando a gente é abordada, por exemplo, na rua, né? A pessoa está com uma prancheta lá e ela nos pergunta, a gente responde e ela vai anotando o que a gente responde, tá? Mas pela questão de tradução, enfim, o nome da ferramenta é Google Forms, tá? Então a gente usou o Google Forms para esse questionário. Ó, aí aqui fala, esse questionário é questionário por ter sido preenchido sem a presença do pesquisador. Continha 29 questões fechadas de resposta obrigatória e uma questão aberta da resposta opcional. Então, assim, ó, o do Gui não usou entrevistas, como eu comentei, né? Pela questão do tempo, eu vou dar só o exemplo do questionário. Mas, de novo, se tu faz entrevista, tu tem que ter um termo de consentimento, enfim. Eu vou ver se eu consigo mostrar rapidinho depois. Aí, aqui, o tempo que ficou aberto, o instrumento consta do apêndice A, as questões foram elaboradas a partir do referencial teórico. Quantas pessoas responderam aquela questão opcional dissertativa? Então, dos 300 respondentes, que todas as questões fechadas a gente fez obrigatórias, pessoal. Por quê? Se tu não faz obrigatória, às vezes as pessoas não respondem. Só que também se tu faz obrigatória, o cuidado que tu tem que ter, que nesse aqui a gente não teve, mas que a gente passou a ter, é colocar uma opção assim, não desejo responder esta questão, tá? Então, aqui dos 300 respondentes, todos responderam as questões fechadas obrigatórias e 34 responderam a questão aberta opcional. Aí aqui a análise de dados, né? As questões fechadas foram analisadas por análise estatística descritiva simples, né? E a aberta por análise de conteúdo. Daí aqui a gente define o que é estatística descritiva simples. O que é análise de conteúdo? Então não adianta no teu método só dizer o que foi feito. Tu tem que dizer com uma base, quais são os autores que estão embasando o que tu está definindo ali naquela pesquisa, tá? Eu vou falar análise dos resultados, mas a análise ela está estruturada toda de uma forma lógica, de acordo com a ordem das questões que a gente foi mais ou menos agrupando e com algumas interfaces, né? Aqui essa parte está mais descritiva, mas depois tem uma ou outra interface com referencial, por exemplo, como está aqui nesse parágrafo, né? Então, tu mostra os dados e tu faz um contraponto com o que aqui a tua literatura trouxe. Mas o que eu quero mostrar para vocês é lá no final esse apêndice A que ele comentou. Apêndice A, questionário. Então, aqui está a carinha do questionário, o título, né? Implicações do uso de ferramentas e metodologias de learning na percepção de trabalhadores. Aí aqui tem as boas-vindas. Esse aqui está bem mais simples, tá? Mas pelo menos assim, ó, tem o mínimo ali. Identifica quem está pesquisando, qual é a instituição, quem está orientando. Aqui, no caso, a gente vinculou o grupo de pesquisa, então, inclusive, por isso que tem a logo ali. Solicitamos a colaboração para quê? Fornecer informações sobre suas experiências nos processos de learning, uso da tecnologia propriedade no trabalho. Ó, você não será identificado em nenhum momento, nem a sua organização, e os dados serão utilizados de forma global. Então, o principal, claro, como eu disse, dá para ser bem mais detalhada, porque a gente foi evoluindo nesses, digamos, nesses termos, né? Depois de um tempo. Mas o que tu tem que dizer obrigatoriamente, pelo menos, é que os dados vão ser tratados de forma anônima, ou prever o tempo, mais ou menos. Esse aqui era um pouco longo, mas a gente previu em torno de 5 minutos, pode ter levado um pouco mais. Aí tem os vários tipos de questão, né? A gente trabalhou muito com escala Likert. O que é escala Likert? É uma escala de 5 pontos, onde tu tem normalmente o 1 é uma coisa mais fraca e o 5 é a coisa mais forte. O 1 seria o discordo totalmente e o 5 concordo totalmente. O 1 é o nenhum e o 5, por exemplo, é o todos. O 1 é o quase nada e o 5 é o extremamente. Aí depende muito dos termos que tu usa.
mas é para dizer que é uma escala de gradação ou graduação de percepções, tá? Algumas a gente não usou escala Likert, usou a questão de múltipla escolha ou de marcar opção, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia do questionário dele, tá? Bastante objetivo. Aí a gente foi, quando tem o asterisco ali é porque é obrigatória, né? Porque daí o formulário ele não avança se a pessoa não responde. E aqui, aí é opcional, né? Que é parágrafo, se tem algum comentário mais que as pessoas queriam fazer, enfim e tal. Então, esse é o apêndice do nosso trabalho, pelo menos esse apêndice, tá? Eu vou tentar voltar aqui, vamos trazer um de pesquisa quali. Eu acho que o da... Vou ver se eu acho o da Gabi aqui, da Gabriela Espíndola. Que ela fez... Gabriela Wagner Espíndola. Foi me orientada também. Eu tenho a impressão que ela usou entrevistas. Tá? Aí vai ser legal porque vocês vão ver um termo de consentimento, talvez não detalhado como esse que eu mostrei hoje, tá? Mas vocês vão ter uma ideia do que é importante. Daí mais um pouquinho, né, a despeito desse atraso, a gente já vai caminhando para o encerramento, mas vai deixar algumas coisas para vocês pensarem. Tá, pessoal? Antes que eu esqueça, vou falar rapidamente sobre aquela calculadora amostral que eu comentei que pode ser usada, inclusive referenciada, né? Vocês procuram por SurveyMonkey, SurveyMonkey, perdão, EY, SurveyMonkey. Aí vocês podem procurar por SurveyMonkey, calculadora amostral, erro amostral, tamanho de amostra, que vocês vão achar o link que tem essa calculadora que eu comentei, tá? Então, para a gente encerrar aqui, eu vou mostrar o trabalho da Gabi, da Gabriela, que foi sobre recrutamento e seleção virtuais. Ele é uma pesquisa mais ou menos no mesmo tema daquela pesquisa da Clara que eu mostrei ontem, da Clara Guiar, mas ele trata com candidatos ingressantes no mercado de trabalho, né? E a Clara tinha feito questionário, a Gabriela, que é um trabalho um pouco anterior, tinha feito entrevistas, tá? Então, aqui, por exemplo, no método dela, ela também definiu a região metropolitana de Porto Alegre, falou como é que as entrevistas foram feitas, como é que foi feita a triagem dos entrevistados, que eles receberam o termo de consentimento livre esclarecido, né? Que como que foram marcadas as entrevistas. Aqui no caso tinha a idade dos entrevistados, o gênero, que são dados mais gerais, tá? Que isso até não tinha problema em mostrar. Se eles estavam fazendo ensino superior ou não. As entrevistas, né, na época, algumas foram realizadas pessoalmente, outras foram feitas por chamada de áudio, foi usada a ferramenta WhatsApp, como é que elas foram agendadas, né? Como os dados foram analisados por análise de conteúdo. Mas o que eu quero mostrar é o termo de consentimento, que ele é fundamental antes da aplicação de qualquer entrevista. Sem o ok da outra pessoa com relação ao termo, vocês não devem entrevistá-la, tá? Então, é aquilo que eu falei, um trabalho com entrevistas, minimamente, ele vai ter 2 apêndices, tá? Tem um roteiro da entrevista, que são questões bem abertas aqui que ela fez, que são, no caso dela, foram 12 questões, e o apêndice, termo de consentimento livre esclarecido. Essa pesquisa sobre análise do termo tal, orientada pela professora tal da universidade tal. O objetivo do estudo é analisar, enfim, solicitamos a sua colaboração para fornecer informações sobre suas experiências nesses processos, por meio de entrevista por Skype, WhatsApp ou Messenger, agendada conforme sua conveniência. Todos os dados obtidos nas entrevistas serão utilizados de forma totalmente global e sigilosa. Sua participação é voluntária, você não é obrigado a fornecer informações. Caso desista de participar, não sofrerá nenhum dano.
né? Existem outras questões, por exemplo, que podem ser acordadas aqui, que é por quanto tempo as gravações elas só serão acessadas pelo pesquisador, que elas ficarão gravadas. Antigamente a gente tinha as fitas, né? Tipo fita cassete, que muitos de vocês acho que não vão nem saber o que que é, mas a gente falava nos termos assim, a incinerar as fitas após o uso, ou seja, tu destruía a gravação, né? Hoje em dia a gente grava em arquivos digitais de áudio e a gente se compromete a excluir os arquivos depois que eles são transcritos, enfim, né? As próprias transcrições, se a gente não vai mais usá-las, a gente destrói, porque a ideia é que ninguém seja identificado. Eu já fiz a minha análise ali, eu não posso mais deixar nenhum rastro, né, das pessoas que foram pesquisadas. A questão dos questionários, né, aí por isso que eu disse que tem que ver conforme são as orientações, né, éticas também na sua instituição, mas questionários é interessante que as bases de dados elas sejam guardadas por pelo menos 5 anos para um eventual escrutínio ou uma investigação, mas isso são condições muito específicas para acontecer, né? O que provavelmente assim, é interessante ter esses dados, por quê? Porque às vezes se publica uma pesquisa e pode-se ter uma dúvida, será que esses dados existiram mesmo? Enfim, mas, por exemplo, voltando ao TCC, vocês jamais devem anexar no final do TCC as tabulações, por exemplo, dos questionários, é, as respostas das pessoas, jamais. E muito menos as transcrições das entrevistas. As transcrições elas devem ser analisadas, né? Então, por isso que só vai aqui o termo de consentimento e só vai o roteiro. Tá? Que é uma outra dúvida que acaba acontecendo também. O pessoal acaba querendo anexar as transcrições no final do trabalho. Não façam isso, pessoal. Tá? Lembre-se, não exponham as pessoas que colaboraram para a pesquisa de vocês, nem mesmo de uma forma indireta. Tem que se ter um cuidado, inclusive, quando a gente for fazer uma citação da fala do entrevistado, se naquela citação não tem nada que lendo ali a pessoa vai se sentir identificada. Então, tem que se ter muito cuidado e a sugestão que a gente dá, muitas vezes para simplificar, é vocês fazerem uma análise de conteúdo mais global. Não é colocar trechos, por exemplo, das falas. Né? Talvez isso, em alguns contextos, até possa ser utilizado, mas tem que se ter muito cuidado. Tá, pessoal? Eu acho que por hoje era isso. São muitos detalhes, mas a ideia dessa live é que vocês saiam preocupados com questões éticas, com cuidado, cuidado nunca é demais, e com a questão de lógica do método estar redondo, ou seja, de colocar todos os detalhes, de contar a história daquilo que foi feito, né? De se olhar para a tua própria pesquisa, para os teus resultados no final e pensar: eu confiaria nisso que eu estou lendo? O que eu estou lendo tem lógica? O que eu estou lendo está suficientemente claro, né? Então, são algumas coisas para a gente pensar. E a última coisa, assim, há uma imensidão de coisas sobre técnicas de coleta e análise de dados que a gente não teria como falar numa única live. Mas que a gente quer que vocês tenham esse cuidado e essa responsabilidade de estudarem essas técnicas antes de aplicá-las e não só deixar isso para aquele momento lá entre o projeto e o TCC. Ou eu vou deixar para entender de questionário, de entrevista quando eu for aplicar. É muito pouco tempo. Tá, pessoal? Então, novamente, desculpas por todo esse delay que a gente teve. Eu, inclusive, estou tentando segurar essa live numa conexão 4G, porque a gente não queria abrir mão de fazer a live, tá? E, infelizmente, problemas de internet acontecem. A minha internet aqui na minha residência ela já não estava muito legal. Mas a gente espera que. Eu vou ver depois a questão de edição, enfim, ver se está tudo certinho, mas a gente espera que esse conteúdo ele consiga ser visto depois. Então, novamente, peço desculpas e espero que amanhã, que é a nossa última live sobre aspectos mais gerais da escrita, do TCC, da lógica, que amanhã a gente não tenha nenhum problema. Caso nós tenhamos algum problema, eu vou tentar por alguns 20 minutos no máximo começar e não se tornando viável, a gente grava um vídeo. Tá, pessoal? Um abraço, muito obrigada. Não sei quem está por aí ainda. A Gutierrez, agradeço, que vi que estava aí, mas outras pessoas também. Então, por enquanto é isso, pessoal. Um abraço, muito obrigada. Até a próxima.